Boa noite, amigos telespectadores, boa noite, deputado Gerson Berger, boa noite, jornalista Pedro do Couto. Amigos, estamos aí mais uma vez, já é tão tarde, mas nós esperamos contar até o finalzinho do programa com a audiência de todos vocês. Bom, minha gente, mas nós hoje especialmente vamos falar, é o que mais falamos aqui no programa, sobre os escândalos que infelizmente envolvem o nosso país. Agora, lá em Brasília, casas de senadores são objeto de ação da Polícia Federal. Nós vamos falar também sobre o acordo nuclear envolvendo as 6 maiores potências nucleares com o Irã e uma sensacional entrevista sobre a educação dos nossos jovens com a professora Tânia Zaguri, uma autoridade no assunto. Mas, minha gente, como acontece semanalmente, o nosso deputado Gerson Berger vai contar a sua tradicional historinha. E olha, ele me contava há pouco e eu disse, a história está sensacional, porque nós vamos abordar um assunto no programa, vai levar à reflexão muitos dos nossos telespectadores e mostrar como é a política no nosso país. Pedro e Gerson, vocês então vão comentar uma ação da Polícia Federal esta semana ao vasculhar imóveis de senadores, entre eles o do senador Fernando Collor de Mello, que teve documentos e carros de luxo apreendidos na famosa Casa da Dinda. Quem não se lembra da Casa da Dinda? A ação da Polícia Federal foi autorizada pelos ministros do STF, Celso de Mello, Teori Zavascki e Ricardo Lewandowski, com base no envolvimento desses políticos na Operação Lava Jato. Também não escapou dessa operação o Tiago Cedrais, que é filho do presidente do Tribunal de Contas da União, imaginem vocês. Claro que Collor pulou e se disse humilhado. Imagine, humilhado, quem está humilhado somos nós, a população. E também acrescentou que estava humilhado, mas não intimidado. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, que também é investigado na Operação Lava Jato, se disse perplexo com o que chamou de invasão, dizendo que eles levaram uma intimidação. Pedro, como fica, neste caso, a imunidade parlamentar dos senadores que tiveram seus imóveis vasculhados pela Polícia Federal? Mas antes de você responder, eu vou passar a palavra para o nosso deputado, que ele está aí com uma historinha sensacional, que se enquadra bem no assunto abordado aqui hoje. Olha, Tereza, eu acho que você tem razão. Posso resumir isso numa historinha. Vejam lá. Era uma vez um soberano que julgava os criminosos de maneira original. Por exemplo, condenava à morte os compradores de furto, mas absolvia os ladrões. Ninguém compreendia esse julgamento e protestava. Que coisa ridícula! Deixar livre os ladrões, que são os verdadeiros criminosos. Os súditos, constrangidos, não estavam satisfeitos com aquela sentença. E o soberano, então, reuniu um grande círculo de súditos perto da cidade e também alguns coelhos. Foram colocados legumes perto dos coelhos, que apanharam o quanto puderam e fugiram para as suas tocas. No dia seguinte, o soberano reuniu o povo no mesmo lugar e outra vez trouxeram os coelhos e mais legumes. Apanhando os legumes, os coelhos correram novamente para as tocas. Porém, as encontraram capatas, estavam entulhadas pelos legumes da véspera. Deixaram então cair os legumes e fugiram. O soberano então disse: agora podeis ver que os ladrões
têm menos culpa dos que compram os produtos de roubo. Pois, meus amigos, nessa resposta do soberano está claro a moral dessa história. Se os ladrões não tivessem para quem vender seu roubo, desistiriam de roubar. Isso aplica bem à nossa realidade atual. São ladrões de bicicletas, celulares, joias e tudo mais que encontram comprador certo pro fruto do seu roubo. O mesmo se aplica aos corruptos e corruptores. Só existem corruptos porque existem corruptores. Por isso a lei deveria ser mais enérgica com os corruptores, talvez até mais do que com os corruptos, como fez o soberano na minha historinha. É isso aí, minha gente. É isso aí, Tereza. É isso, Gerson. Realmente sua historinha foi sensacional e eu acho que definiu tudo que eu falei antes sobre o que está acontecendo hoje com a política do nosso país e em se falando principalmente em corrupção. Eu também concordo com você. Os corruptores tinham que ser punidos com muito rigor, sim, porque trazem sérios e muitos prejuízos ao nosso país, não é isso, Pedro? A historinha está sensacional, se ajusta bem ao episódio que acaba de suceder em Brasília, com a busca que a Polícia Federal realizou na residência, uma das residências, do senador Fernando Collor. A conclusão da Tereza também quanto ao desfecho, envolvendo corruptos e corruptores, também está perfeita. Vamos por partes. Em primeiro lugar, caso Fernando Collor. Ele confundiu imunidade com impunidade. Os parlamentares são inimputáveis, são imunes por suas declarações, discursos, votos, manifestações quando feitas no Congresso Nacional. Não são impunes previamente por lei alguma, tanto assim que a busca e apreensão na residência dele, Collor, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Colocado este assunto, veja o seguinte o que havia de alface nesse território. 3 automóveis de superluxo, uma Lamborghini que vale 3.800.000, uma Ferrari que vale mais de 400 mil reais, um Porsche também valiosíssimo, carros de ostentação como os legumes da historinha do Gerson que os coelhos roubaram. Ele, Collor, que já foi afastado da presidência da República em 92 por desonestidade, manteve-se nesta mesma posição. Agora, vejam a posição da sociedade em relação a isso. Os corruptores, para pagar as comissões que pagaram de milhões de dólares a corruptos, aumentaram várias vezes os preços de contratos com a Petrobras. E nós pagamos o custo, a sociedade brasileira. Então, os corruptos e corruptores têm que ser punidos por igual, ou até os corruptores mais do que os corruptos, porque são os que mantêm o crime de corrupção em atividade. Agora, os fatos são imprevisíveis e produzem reflexos intensos. Vejam só o que ocorreu esta semana. O presidente do PMDB, que por acaso é o vice-presidente da República, Michel Temer, anunciou que o partido terá candidato próprio nas eleições de 2018, sucessão de Dilma Rousseff. Essa afirmação distancia o PMDB do PT, cujo projeto eleitoral repousa na hipótese do retorno do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Portanto, o PMDB está se distanciando do PT. Quem esperava isso? Ninguém, mas está acontecendo. São coisas da política, como o título da antiga coluna do Castelo Branco do Jornal do Brasil. Olha, Pedro, eu vou dar minha opinião sobre essa sua citação em relação ao PMDB. Primeiro, eu acho que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não vai ter oportunidade de ser candidato novamente, porque ele vem caindo nas pesquisas e o povo não é bobo, não. Chega de Lula. E a outra justificativa para a declaração do Temer é que ele já está se sentindo presidente no lugar da Dilma e quer ser candidato à reeleição. É o que eu entendo, Pedro e Gerson. Mas, minha gente, nós agora vamos passar para a política internacional. Antes, minha gente,
de assistirmos à sensacional entrevista com a escritora Tânia Zaguri, nós vamos falar rapidamente da política internacional e falar, sim, desse acordo nuclear firmado entre o Irã e as 6 potências mundiais importantes do nosso planeta. Nós, minha gente, por diversas vezes aqui no programa, falamos sobre esse programa nuclear que vinha sendo desenvolvido pelo Irã e nossa grande preocupação em relação à possibilidade daquele país vir a possuir a bomba atômica, principalmente considerando que é um país xiita, extremamente radical na aplicação das suas leis, como, por exemplo, ainda enforcam ladrões em praça pública e mulheres são apedrejadas quando consideradas adúlteras. Além disso, o Irã não reconhece a existência do Estado de Israel, que evidentemente, diante da possibilidade de Teherã chegar à bomba atômica, se sente ameaçado. Esta semana, as 6 potências do chamado P5+1, que são Estados Unidos, Reino Unido, China, França, Rússia e Alemanha, chegaram a um acordo histórico para limitar o programa nuclear do Irã por 15 anos, em troca do fim das sanções impostas pela ONU a esse país. O que realmente surpreendeu Gerson e Pedro foi os Estados Unidos terem ratificado o acordo, abrindo uma possível crise, ou no mínimo, criando descontentamentos com a Arábia Saudita, que é o seu principal aliado árabe no Oriente Médio, e também com o Estado de Israel, que já declarou, através de seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que não está comprometido com o acordo e o definiu como colossal erro histórico, rejeitado por unanimidade por seu Conselho de Segurança. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês dois sobre o assunto e começo pelo Gerson. Tereza, embora o presidente Obama tenha garantido ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que o acordo garantirá o impedimento do Irã fabricar armas atômicas, garanto que Israel está preocupado, levando Netanyahu a dizer que o acordo busca a destruição do Estado de Israel. Ele tem suas razões. Não podemos esquecer que o ex-presidente iraniano, bem recentemente, negou a existência do Holocausto e prometeu varrer Israel do mapa. A grande preocupação é que, com o fim das sanções, o Irã se fortaleça demasiado na região e pode se unir ao terrorismo, levando mais insegurança à população israelense. Vamos aguardar os acontecimentos, pois o acordo por parte dos Estados Unidos ainda terá que ser aprovado pelo Congresso americano, onde alguns republicanos já se manifestaram contrário. Não podemos esquecer que no ano que vem haverá eleição presidencial nos Estados Unidos e a comunidade judaica tem um poder eleitoral bastante significativo. Por outro lado, posso estar errado, mas se o Irã concordou com o acordo, ele tem já a bomba atômica. Basta aguardar. Olha, Gerson, você colocou bem a questão, somente a meu ver, sob o ângulo de esperar os acontecimentos, porque eles têm desdobramentos inevitáveis através do tempo. O acordo nuclear com o Irã não foi assinado só pelos Estados Unidos e mais 5 países. Quanto às eleições americanas,
uma hipótese de o Partido Democrata perder a eleição, o presidente Obama anunciou que vetará modificações que possivelmente o Congresso fará no acordo. Dificilmente poderá o Congresso derrubar os vetos do presidente, porque nos Estados Unidos, para derrubar os vetos, são necessários 2/3 dos votos. Os republicanos não têm 2/3 dos votos, a maioria é uma maioria estreita. Mas vamos, portanto, torcer para que haja uma solução de paz, pacífica, sobretudo que não ameace o Estado de Israel, que tem direito à sobrevivência, como qualquer nação do mundo, e os seus cidadãos também têm direito a viver sem temor e livres de qualquer ameaça que possa surgir do uso atômico por parte do Irã. Temos que aguardar os acontecimentos. São 15 anos de espera. Afinal, na era cristã, se espera 2000 anos, a volta do Cristo. 15 anos não é tanto tempo assim. Vamos aguardar os acontecimentos e nós agora vamos para a nossa anunciada entrevista com a professora Tânia Zaguri, falando sobre educação, porque vale a pena assistir, minha gente. Bom, minha gente, o programa Eu e Você hoje tem a grata satisfação de ter presente a grande mestra em educação, escritora, filósofa, Tânia Zaguri. A professora Tânia é uma referência, principalmente quando se trata em questões relacionadas à educação e questões que também abordam e afligem os nossos jovens. Então, professora Tânia, o meu muito obrigada pela presença desde já no nosso programa. E nós hoje vamos abordar um tema que eu considero muito importante, que é a questão da violência e que preocupa tanto a nossa sociedade. E eu estava vendo um artigo aqui que me chamou a atenção, que os homicídios de jovens cresceram 326% nos últimos anos. E parece que esta violência ocorre mais na faixa dos 14 aos 25 anos. Como a senhora vê o crescimento da violência, principalmente direcionado para os jovens? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez. É sempre um grande prazer vir ao seu programa, o Dr. Gerson Berger também, colaborar com vocês. É sempre um grande prazer pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada. Então, a questão da violência realmente é muito preocupante, preocupa a sociedade como um todo, mas preocupa a nós também individualmente, não é? Quando a gente lê esse tipo de levantamento sério, assusta. Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que esse grupo que está aí descrito nesse artigo com muita propriedade, em que houve esse aumento, a violência ela é causada por vários fatores, né? No caso aqui, inclusive, o artigo fala claramente que esses homicídios, essas mortes, esse aumento ocorrem principalmente entre jovens negros, né? E então a gente fica, quando você lê assim de primeira, você fica, mas por quê? Na verdade, porque não por eles serem negros, evidentemente, mas por eles serem menos aquinhoados pela sorte, digamos assim, né? Ou pelos governos, em termos de emprego, em termos de local de moradia. Então, incide o fato de que não houve um trabalho social que lhes propiciasse subir, né, em termos culturais e, portanto, também de empregabilidade, de cultura, e sair, então, desses locais. Nós observamos jovens de classe média alta, maltratando os pais. Eu não sei se é porque a minha educação foi sempre tão voltada para a família, o respeito ao mais velho, que eu fico muito chocada. Então, como é que a senhora vê este crescimento da violência? E nas escolas também é muito comum os professores reclamarem do crescimento da violência nas escolas. Esse tipo de violência que é oriundo da, digamos, ausência do protagonismo dos pais na família, que é, na verdade, um fenômeno bastante recente, que até me levou a escrever os livros que eu escrevi até hoje, foram exatamente escritos visando atingir a família
que eu comecei a perceber que estava se ausentando do papel primordial da família, que sempre foi esse que você acabou de citar, de formação daquela socialização básica, primária, que é a formação dos valores e também digamos, do respeito às regras da sociedade. Então, hoje o que a gente vê, muitas vezes, é o próprio pai em dúvida se ele deve ensinar para o filho que não é importante ter um carro, não é importante ficar mudando de celular toda hora, é importante ter um celular, porque o celular é um meio de comunicação essencial hoje em dia, né? Mas não é necessário você ter o último modelo. E, no entanto, os próprios pais acabam, digamos assim, se submetendo a essa pressão de consumo que é feita através das mídias, hoje em dia, que entram na nossa casa muito cedo. Tem um componente também, que é o fato das mulheres também hoje trabalharem fora. O marido já trabalhava, né? O homem sempre trabalhou. A mulher, nas últimas décadas, assumiu uma postura, aqui você é um exemplo disso, né? Uma pessoa que legisla, uma pessoa que está, né, dentro do poder legislativo, e nós temos hoje até a nossa presidente mulher, né? Nós temos juízas valorosas. A presidente do Tribunal de Justiça, do exatamente, TRE, exatamente. As mulheres realmente ocupando todos os níveis da sociedade. E, evidentemente, que com isso elas estão mais ausentes de casa, naquele papel que a mulher sempre desempenhou. E ficam muito culpadas, porque isso ainda é uma coisa nova. Então, criou-se uma espécie de vazio no espaço familiar, né? O vazio que era ocupado pela presença da mãe. O pai era, digamos, o provedor financeiro, que hoje a mulher divide com o homem esse papel, às vezes até assume integralmente, mas ela, quando ficava em casa, ela estava ali presente o tempo todo. Então, no momento, que fazem 3 décadas mais ou menos que isso ocorreu em massa, que a mulher se ausentou, também foi exatamente o momento em que as mídias se desenvolveram e começaram a fazer parte da vida das novas gerações, de modo que elas recebem hoje, talvez, mais influência externa à família do que da família. E aí eu digo, é esse vácuo do protagonismo parental, quer dizer, os pais estão saindo de casa há muito tempo e quando voltam não querem brigar com os filhos. E aí o que sobra? Sobra para a escola. A escola tenta suprir o papel que a família deixou de fazer nessa socialização básica, que era o seguinte: a criança chegava na sala de aula já sabendo dizer bom dia, boa tarde, dá licença. Se alguém estava falando, ela esperava, agora não. Então, o que ocorre? A escola está tentando fazer isso, porque senão não consegue dar aula, né? 35, 40 crianças dentro de uma sala, todo mundo falando ao mesmo tempo, ou fazendo só o que quer, como estão acostumados, não dá para o professor dar conta. Então, como a mãe e o pai hoje estão até inibidos dessa sua função, eles também não ralham com os filhos quando eles faltam ao respeito com alguém mais velho. Sempre eles acham que, meu Deus do céu, coitado, mas eu estou tão ausente, eu não vou brigar com ele. Entende? Então, isso faz com que os jovens, evidentemente, cresçam com uma visão de mundo bastante equivocada e que pode gerar, então, essa criminalidade em pessoas que têm tudo na vida, né? Que fica todo mundo se perguntando, e até agressão aos próprios pais. Porque quando chega num determinado ponto que os pais... Peraí, mas agora passou do meu limite, tenta, então, retomar a autoridade que não tem, não consegue. E o filho já está tão, digamos, ele usurpou a autoridade dos pais. Quem manda na casa agora é o jovem, é o adolescente, é a criança. E aí ele agride até fisicamente os pais. Uma outra questão também, a linguagem do jovem hoje, inclusive no tratamento diário com os pais, usam e abusam da pornografia. Então, acho que a sociedade está passando aí por um momento bastante difícil. Eu acho que realmente, Tereza, a gente está numa encruzilhada. Eu acho que nós estamos no momento dos pais repensarem por que eles estão se sentindo tão culpados. E eu acho que a culpa, né, nós sempre dizemos que existe a culpa boa e a culpa ruim. A culpa boa é aquela que nos leva a progredir. Você se sente ausente,
busca verificar até que ponto você não pode estar um pouquinho mais presente, porque eu às vezes presencio o seguinte: pai que trabalhou o dia todo, mãe trabalhou o dia todo, mas chega em casa de noite, em vez de, então, fica 2 horas por dia com o filho, é suficiente. Se você estiver 2 horas com ele, mas assim, ativa ali, né? Dando atenção, participando. Exatamente. E não vendo televisão, indo para o computador, olhando o celular, ou então indo para a academia, porque não pode ficar gordinho, porque não pode ter uma gordurinha aqui. Então, aí sim, aí você está realmente abrindo mão do teu tempo útil. O que não adianta é a culpa ruim. A culpa ruim é quando você se sente culpado e se deixa levar por esse sentimento sem a racionalidade que o ser humano tem. Então, vou pensar, se eu estou me sentindo culpado, o que eu posso fazer? Né? Não é substituir por coisas materiais, é substituir exatamente pela tua presença efetiva, afetiva também, mas protagonista. Se o teu filho faz uma coisa errada, não pode deixar. Então, mais ainda, nesse momento, eu vejo o papel da família, do pai, da mãe, ou de quem cuida desses jovens, dessa nova geração, assumir e não deixar esse espaço ser ocupado por mensagens que são, na verdade, voltadas apenas para o lucro material, né? Eu acho que, acima de tudo, saber estabelecer limites, Exatamente. que eu acho que está faltando muito Com hoje certeza. nas famílias, e quem acaba sofrendo mesmo são as escolas, são os professores. E os próprios pais depois. E os pais depois, também, claro. com certeza. É isso Porque mesmo. a gente está assistindo isso hoje, né? Os pais hoje não podem se aposentar nunca, não, da profissão de pai e mãe, porque os filhos, às vezes, estão com 40 anos, não se profissionalizaram, ou então fizeram 2 ou 3 faculdades, mas não lhe agrada nada, então ele fica em casa, sem fazer nada, dependendo dos pais. Professora, foi um prazer muito grande. O prazer foi meu. Tê-la em nosso programa. Eu acho que a gente ficaria aí os 25 minutos do programa conversando, falando sobre um tema que é tão importante, né? E assim, tão atual. Atual, tão exatamente. atual. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Tereza. Obrigada. Bom, minha gente, com os importantes esclarecimentos da nossa querida Tânia Zaguri, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu, mais uma vez, como acontece semanalmente, agradeço a participação do jornalista Pedro do Couto, do nosso deputado Gerson Berger, que tanto contribuem com o programa, a você, amigo telespectador, que é, sem dúvida, a pessoa mais importante do nosso programa, que nos assiste, nos dá alegria da sua audiência, o nosso especial agradecimento. Vamos estar juntos no próximo sábado, às 11h30 da noite. Até lá!